Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, excelentíssimo Sua Alteza Real Dom Gabriel de Orleans e Bragança, representando Sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, senhora vice-presidente do Conselho Federal da Áustria, senhora Ingrid Winkler, senhora embaixadora da Áustria no Brasil, Irene Guinness-Schell, senhor embaixador de Portugal no Brasil, excelentíssimo senhor Jorge Cabral, e Vossa Senhoria, Sua Senhoria, senhor Eugênio Walter Montenegro, vice-presidente de Tecnologia e Informação, nesse ato representando o presidente dos Correios, Guilherme Campos. Senhoras e senhores aqui presentes, militares e civis, que honram essa sessão solene. Sem dúvida, estamos, e o público presente e aquele que nos assiste é capaz de reconhecer, num momento ímpar na Câmara dos Deputados. Um momento ímpar que nasceu da iniciativa do seu presidente, o deputado Rodrigo Maia. No momento de tantas nuvens e turbulências na política brasileira, é sempre reconfortante saber que há aqueles que querem contribuir e oferecer ao Brasil aquilo que se tem de melhor. E foi de uma iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados que nasceu esse processo todo, que durará 5 anos, celebrando a independência do Brasil em 2022, ela que aconteceu em 1822, seguindo os passos das personagens e dos eventos que levaram à consolidação da nossa independência. Excelentíssimo senhor presidente, com esse ato, sem dúvida, Vossa Excelência entra para a história do Parlamento brasileiro pelos altos ideais que consegue sintetizar nessa singular iniciativa. O objetivo de todo esse processo de celebração é resgatarmos a autêntica história e, no fundo, historiografia brasileira. Vivemos no Brasil hoje um momento em que muitos dos brasileiros não conhecem de onde nascemos, por que existimos e, especialmente, como fomos constituídos. Com todo o respeito que a pluralidade acadêmica merece, temos, infelizmente, um traço de historiografia muito difundido no Brasil, segundo o qual o Brasil teria nascido por acaso e sem grandes processos de construção civilizatória. Há alguns que aplicam ao Brasil aquilo que em psicologia chamamos irreverentemente de a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Como se os problemas da nacionalidade atual do Brasil estivessem ligados à sua construção e a uma má construção ou à falta de um projeto civilizatório e institucional para o Brasil. Isso não é verdade. E o que nós queremos oferecer ao povo brasileiro, como seus legítimos representantes, é um resgate da autêntica historiografia brasileira. Aquela que mostra que um país de mais de 8.500.000 quilômetros quadrados, que é tão grande quanto praticamente os 50 países da Europa, que é maior que quase todos os países do mundo, um gigante assim não nasce por acaso e muito menos de qualquer jeito. Um gigante assim, que fala uma só língua, em que ninguém se sente menos brasileiro em nenhum dos seus rincões, e que ao mesmo tempo é capaz de preservar uma pluralidade local como não podemos ver praticamente em nenhum outro lugar do mundo. Um país que foi capaz de sintetizar o máximo da miscigenação racial. Pois todas as vezes que fazemos um discurso ou damos uma palestra no Brasil, em qualquer lugar dele, sentimos-nos como se estivéssemos na ONU. Tamanha a diversidade de raças, de cores, de etnias, de traços culturais que esse país encerra. Isso, sem dúvida, nasce do espírito português, que em si mesmo já era uma síntese de 10 raças, povos e culturas,
e que não pouparam esforços, o espírito português que não poupou esforços para transmitir ao Brasil aquilo que de melhor tinha. Por isso, senhor embaixador Jorge Cabral, é que Vossa Excelência dignifica essa cerimônia, dignifica essa mesa condutora dos nossos trabalhos, porque de fato, se queremos celebrar a independência do Brasil, ela só pode e deve ser celebrada nos seus estritos termos historiográficos. O Brasil, na sua independência, não fez uma ruptura com Portugal. O Brasil, em sua independência, mostra aquilo que Leopoldina tão bem sintetizou: o pomo está maduro, e se não for colhido, apodrecerá. A fruta está pronta, e a independência brasileira é muito isso, é um sinal de maturidade. Um país que, sem cortar os laços com a paternidade que Portugal sempre teve e sempre terá entre nós, percebeu que podia colher um caminho autônomo, livre e independente, mas sem esquecer das suas origens, porque só pode dar bons frutos aquele que mantém as suas autênticas raízes. Por isso, Vossa Alteza Imperial, Dom Gabriel, a presença de Vossa Alteza dignifica essa sessão solene e todo esse caminhar das comemorações. Nós no Brasil respeitamos aqueles que pensam diferente, mas também reconhecemos os traços que a sociologia contemporânea nos emprega. E acreditamos que os cidadãos brasileiros são livres para escolher a sua forma de Estado. No entanto, isso não pode nos fazer romper os laços e especialmente fazer brotar no coração de cada um de nós a ingratidão daqueles que ofereceram sangue, suor e lágrimas para que essa nacionalidade fosse constituída. E por isso que a presença de Sua Alteza Imperial é tão importante neste momento. Também, sem dúvida, reconhecemos aqui a contribuição que a Áustria trouxe ao Brasil. E é por isso que fizemos questão de que aqui estivesse, e desde já agradecemos ao Exército Brasileiro, que prontamente atendeu ao pedido de que aqui estivessem os Dragões da Independência. O nosso corpo de guarda mais emblemático, em que sua farda histórica traz as cores da bandeira austríaca, uma justa e indelével homenagem à contribuição que a Áustria traz ao Brasil, na figura de Leopoldina. E ofereceu ao Brasil aquilo que de melhor tinha: a mais fina flor da aristocracia europeia, a mais fina flor dos filhos de seu imperador. Essa mulher que eu tenho dito e está na nossa publicação, foi austríaca pelo nascimento, foi lusitana pelo casamento, mas foi brasileira pelo amor. Um amor que nutriu desde a primeira vista, e que assim escreve a sua irmã Maria Luísa, dizendo do encantamento que a paisagem do Rio de Janeiro, terra do presidente da Câmara dos Deputados, o encanto que a paisagem do Rio de Janeiro gerava em seu coração. O encanto que, 2 séculos depois, continua a gerar em todos aqueles que lá aportam. Mas não foi só o encanto pelas paisagens que nutriu o coração de Leopoldina. Também foi seu amor pelo povo. Foi a sua sensibilidade diante da maturidade nacional que ali se encerrava. E a capacidade de, sendo uma belíssima esposa e mãe, não se furtar do altíssimo compromisso político histórico que o destino lhe reservava. Em suas cartas ao príncipe Dom Pedro e ao imperador seu pai, nós vemos sem dúvida os passos significativos da nacionalidade brasileira. E são esses passos, os passos desses gigantes, certamente não homens e mulheres incorruptos, mas extremamente devotados ao Brasil, devotados à causa do Brasil, devotados ao amor do Brasil, ao amor pelo Brasil. Um amor que todos nós somos chamados a hoje de novo expressar com a nossa voz,
com os nossos semblantes, mas especialmente com nossas atitudes. É antigo dito que ninguém serve a quem não ama, e ninguém ama a quem não conhece. E por isso, senhor presidente, a iniciativa de Vossa Excelência tem tanto significado. Nós queremos contribuir para o resgate da história do Brasil. Porque se de fato os brasileiros conhecerem como foi formado esse país, e por que tão belo, intrigante e complexo ele é, certamente passarão a amá-lo. E uma vez que o amem no fundo do seu coração e de suas almas, passarão efetivamente a servi-lo, a oferecerem o sangue, o suor, o trabalho e as lágrimas que ficaram para a história constados no célebre discurso de Winston Churchill. Sem dúvida, é difícil conter a emoção nesse momento. O Brasil é um país lindo, um país que fala uma só língua, que diferente dos nossos irmãos hispano-americanos, não viu a chaga da divisão e da secessão interromper o caminhar de um império. Dom João VI, quando deixa Lisboa, e que podia ter confortavelmente recebido asilo no Reino Unido, diz que viria para construir um grande império no Brasil. E quando aqui chega, assim faz. Constrói o Jardim Botânico, que é a gênese da primeira Embrapa brasileira. Não era um jardim de passeio do imperador, mas o maior experimento de tropicalização da botânica que o mundo já conheceu. Abre os Correios, e por isso tão significativa a sua participação com a ideia que a Câmara dos Deputados teve de que tivéssemos 6 selos comemorativos daqui à independência, começando com o bicentenário de Leopoldina. Cria também o Museu Nacional, a Escola de Anatomia e Cirurgia em Salvador. Abre os portos e outras tantas atitudes que colocam o Brasil no rumo do seu futuro, na construção de uma civilização, a primeira civilização tropical que a história já conheceu. Mais do que isso, Dom João VI, no ápice da sua engenhosidade, senhora embaixadora austríaca, vai buscar no que havia de melhor do mundo a futura imperatriz, a futura primeira chefe de Estado que o Brasil conheceu. E é por isso que 200 anos depois estamos aqui nós de novo, porque a história testemunha de que entram para o seu seleto hall aqueles que mais se doam, aqueles que mais se oferecem, aqueles que mais efetivamente gastam a sua vida pelos outros. E na exposição que estamos ali celebrando, vemos efetivamente isso. Ela termina mostrando que Leopoldina consumiu os seus últimos dias pelo Brasil. No seu silêncio, na sua dor. Dor que, quando é celebrada com amor, se transforma em sacrifício. E foi um legítimo sacrifício que essa austríaca, lusitana e, mais do que tudo, de alma brasileira, ofereceu ao Brasil. Dor celebrada com amor, convertida em sacrifício. Um sacrifício que inspira cada um de nós a voltar a olharmos para o Brasil e a dizermos cada um de nós, não vamos nós desistir do Brasil. É verdade que vivemos talvez uma das maiores turbulências, mas somos convocados, todas as vezes que nós amamos, nós somos convocados a reconhecer quem amamos, mesmo que seja por detrás dos piores temporais. E assim elevemos a nossa alma, sigamos aquilo que diz o nosso hino, reconheçamos com justeza o gigante, que não é feito apenas pela geografia, mas um gigante que, mais do que tudo, é feito pela antropologia, de um povo que encerra em si o mundo todo. Se me permitem a irreverência, e já concluído, para que não seja traído pela emoção, que não só esse momento, mas olhar para o Brasil, para esse Brasil luso-tropical, para esse Brasil austríaco-tropical, para esse Brasil global e tropical,
nós podemos dizer que o passaporte brasileiro, antes das últimas invenções tecnológicas de segurança, era o passaporte mais caro no mercado negro. Porque num passaporte brasileiro, qualquer foto cabe. Se nós colocamos a foto de um austríaco, vai muito bem. De um negro, vai muito bem. De um indígena, vai muito bem. De um chinês, vai muito bem. Porque é assim que nós somos. Assim que nós fomos constituídos. Assim foi constituído o embrião do Exército Brasileiro. Também um outro grande elemento da nossa nacionalidade. E visitando as nossas tropas Brasil afora, é isso que ainda vemos consolidado. Um país que, vendo a nacionalidade que Portugal deu ao mundo pela primeira vez, o primeiro Estado nacional que há na história é o Estado português, cujas fronteiras definidas em 1233 pairam sobre uma unidade até hoje e fizeram com que pairasse sobre o mar. Vou para as minhas conclusões dizendo que hoje é muito comum dizerem que os portugueses vieram para o Brasil em busca apenas de riquezas e com um espírito predatório. Veja que coisa irracional é isso quando olhamos para os fatos. Os navegadores portugueses, senhoras e senhores, perdiam 2 de cada 3 dos seus marujos em cada uma das navegações. Apenas 1 em cada 3 navegadores portugueses voltavam efetivamente para Portugal. A pergunta que resta, Alteza Imperial, é se homens que estavam dispostos a entregar a própria vida por um projeto de expansão da fé e do império, como tão bem cantou Camões, estavam efetivamente tão preocupados com algum tipo de riqueza. Homens que recebiam o seu salário antes de deixar Portugal para suas famílias, meses de soldo antecipado, porque sabiam que provavelmente não voltariam para casa. Perdoem aqueles que pensam o contrário, e terão o nosso respeito sempre, mas não é o que dizem os fatos sobre a autêntica história do Brasil. Mais do que nunca, e mais do que antes, todos nós que estamos tendo a oportunidade de contar e de perceber essa história, temos o dever de ela levá-la a todos os pontos do Brasil. Eu quero efetivamente terminar saudando aqueles que foram os vencedores, e eu pediria que ficassem de pé, os 2 vencedores do concurso, tanto de desenho quanto de vídeo, 2 alunos da escola brasileira. Porque ao lado da sessão solene, do selo, da exposição, da publicação e de outros eventos, também esse caminho seguiu um concurso de desenho e de vídeo para o qual concorreram as crianças do Brasil, os adolescentes do Brasil, que eles, vendo quão bela a história brasileira, sejam também protagonistas desse caminho a levá-la adiante. Nós somos uma geração abençoada e privilegiada. Aquela que celebrou, podem se sentar, aquela que celebrou o centenário de nossa independência, talvez não esteja mais em geral entre nós. E talvez ainda não está aquela que celebrará o tricentenário. Que nós possamos reconhecer os desígnios da providência que pesam sobre nós. Saint-Exupéry diz que nós nos tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. Se somos capazes de cativar os brasileiros com a rica historiografia do Brasil, que nos tornamos, cada um de nós aqui, responsáveis por isso. Eu não podia deixar de saudar e agradecer o staff da Câmara dos Deputados. Pessoas que eu posso testemunhar o denodo, o amor, o carinho com que trabalharam e têm trabalhado nesse projeto. Quero, em nome de todos, e acho que todos se sentirão reconhecidos nessas pessoas, saudar a chefe, a comandante em chefe do nosso projeto, a senhorita Ludmila. As pessoas precisam saber quem é você. Fique de pé, por favor.
Gostaria também de saudar o Dr. José Teodoro Mascarenhas Menck, que foi o grande consultor para os assuntos historiográficos, autor da nossa obra e curador acadêmico da nossa exposição. Saudar o Eli, que foi o nosso designer, realizando os selos e boa parte de toda a nossa identidade visual. E a doutora Isabel Flecha de Lima, que foi a grande responsável pelos aspectos artísticos da nossa exposição, que tanto tem encantado a todos. Saudar os senhores deputados e senhoras deputadas que enobrecem essa sessão solene. Papai sempre dizia que os discursos podem ser longos ou bons, e o meu já ficou longo. Mas eu estou, no fundo, traído pela emoção. Emoção que, no fundo, a nacionalidade brasileira, desde a infância, provocou no meu coração. Que nós todos tenhamos esse grande compromisso de conhecer o Brasil, amar o Brasil e, acima de tudo, servir o Brasil. Ele não nasceu de qualquer jeito. Para cá vieram e por aqui passaram homens e mulheres que honram a nossa história, enobrecem e alegram o nosso coração. Que nós também possamos ser. Hoje também, uma singular semente do Brasil que está por vir. Que possamos trazer na nossa genética o espírito, a alma brasileira que fundou a personalidade de Maria Leopoldina. Nas orações fúnebres, por ocasião de seu sepultamento, foi isso que o cura da época disse. Deus tinha dado a ela uma alma profundamente brasileira. Essa alma que pulsa em cada um de nós e que deve nos enriquecer. É provável que esse movimento todo que estamos fazendo seja de fato uma pequena semente. Mas um grande pensador espanhol disse que nós não devemos pensar nas coisas pela pequenez dos começos. Pois uma vez fizeram notar a ele que a gente não consegue distinguir pelas sementes as árvores centenárias das relvas passageiras. Que essa singular semente, que traz o gene de Leopoldina, de Pedro I e de grandes personalidades, que me perdoem o imperador austríaco, a embaixadora austríaca e o embaixador português. Mas essa pequena semente e esse gene que fizeram nascer o mais belo país do mundo, o mais belo povo do mundo, justamente porque sintetiza o mundo inteiro. Essa genética está em cada um de nós e será levada a partir das nossas gerações às outras. É por isso que eu fiz questão, a pedido delas, de trazer minhas duas filhas, Ana Laura e a pequena Sofia, para que elas pudessem também ser nutridas, carregadas desse espírito, e que pudessem contribuir para que um dia, quando nós não estivermos mais aqui, outros brasileiros saibam que esse país tem raízes profundas e por isso continuará dando frutos até que a história se encerre. Muito obrigado e um bom dia a todos.